Voltamos, amados do Senhor. O lanchinho já está pronto. Agora pode pegar o lápis novamente, pegar o caderno e vamos voltar para o estudo. Já foi feito o lanchinho, aquele intervalo gostoso, né? Ninguém convidou para o café aí em casa, mas na próxima nós estamos chegando. Já comeram o bolo? Bolinho pronto? Aquele bolinho, não, ainda não aquele pode bolinho da bolo, ilustração não pode estar pronto, é pouco tempo. Ô pastor, mas se alguém tiver alguma dúvida em casa, por onde que eles vão ligar? O nosso WhatsApp, mandar mensagem pelo 9... de voz ou de texto pelo WhatsApp 999-417750. É o WhatsApp da Rádio Resgate. Não esqueça, mande suas dúvidas. Surgiu alguma dúvida ali, por favor, mande pra gente e a gente vai... Na medida que for chegando, a gente vai respondendo para vocês. Então, vamos à frente, né? Paramos no Rio Eufrates. Estamos navegando pelo Eufrates agora. Isso. Mas, assim, como eu fiquei no break aqui pensando... como cada dia a gente se apaixona mais por Cristo, mais por Jesus e muito mais por Deus, né? Só que uma coisa assim, eu sei que nós precisamos falar para os ouvintes. Amém. Porque às vezes a gente confunde um pouco, né, pastor? A quem a gente adora, a quem a gente pede, a quem a gente está intimamente ligado. Isso é uma coisa que... Vamos abrir um adendo aqui, né? Adendo. Mas surgiu no meu coração, isso eu preciso falar. É que, na verdade, eu entendo porque a gente é questionado. Como pastor, a gente é questionado. Essa é uma pergunta pessoal. A gente até, vou falar não é o ideal falar alguma coisa do nosso pessoal, mas a gente escreveu no muro da nossa casa uma vez, Deus é fiel. Exato. E um irmão de uma denominação passou lá e disse, ei, apaga isso aí, tá errado. Coloca ali, ó, Jesus é fiel. Tá errado, né? E aí conversando, minha esposa, poxa, que pena. Realmente, daí a gente teve uma época que a gente era professor de escola bíblica e aí eu disse, olha, eu acho que o pessoal realmente tá em dúvida aí em algumas coisas. Por exemplo, a quem a gente adora? A Deus. A Deus somente. A adoração, nós fomos criados para adorar a Deus. Quando foi criado Adão, ele foi criado para quê? Por um homem o pecado entra no mundo, Adão, por um homem o pecado é remido, Jesus. Então, a Deus nós rendemos toda a nossa adoração. O caminho para nós chegarmos a Deus, Jesus Cristo, graças a Deus. Então, Jesus é o caminho. Até vou falar um adendo aqui que nos primeiras décadas, primeiros séculos, após a assunção de Jesus aos céus, após ele ter nos remido lá na cruz, não éramos conhecidos como cristãos. Não éramos conhecidos como cristãos. Todos os seguidores de Jesus Cristo eram conhecidos como a seita do caminho. Exato. Nas primeiras décadas, nos primeiros séculos após a assunção de Jesus, nós éramos chamados não de cristãos, nós éramos chamados de a seita do caminho. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho para chegarmos a Deus. Então, por se isso eu fosse que orar, pastor, como deveria orar? A oração correta é aquela. Você entra no seu quarto e vai dizer assim, Pai, em nome de Jesus eu venho à tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu venho a ti. Você fala com Deus, mas você vem não no seu próprio nome, não no nome do pastor fulano, não no nome do pastor Herto, da pastora Débora, não. Você vai a Deus, só Jesus é o caminho para chegarmos a Deus. Sim. Agora, nós estamos sós? Nós não estamos sós. Graças a Deus por isso. A obra do Espírito Santo é ser o nosso companheiro de caminho. Só que a gente não pode esquecer nunca que o Espírito Santo é uma pessoa. E pessoa é para se relacionar. Pessoa é para andar junto. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só. O Consolador. Então o que é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. E ele habita em quem? Nos filhos. Nos filhos de Deus. Que também é interessante, né? A gente de repente vai fazer alguns programas especiais com algumas temáticas especiais, porque criatura de Deus, você foi criado por Deus. Adão foi criado, é uma criatura de Deus. Diferente de mim e de você, que somos filhos de Deus. Vamos deixar, não explica, deixa isso para um outro momento. Então vamos fazer o seguinte, a adoção de filhos mediante o sacrifício de Jesus. Vamos fazer um programa especial ainda. Amém. E vamos voltar a Gênesis, que o tempo urge. Então, vamos lá, Gênesis 15 agora, 2:15. Ô, glória. E o Senhor Deus formou o homem, olha só, e o Senhor Deus formou
o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então quer dizer que quando Deus cria Adão, ele o coloca no jardim para cuidar desse jardim. Exatamente. Ele não deixou Adão desprovido. Antes de Adão estar no jardim, Deus já tinha provido todas as coisas. Todas as plantas. Uma coisa que a gente, às vezes, só fazendo uma analogia com os servos de Deus, com os filhos de Deus que servem a Deus na obra. A pessoa diz assim, eu vou fazer a obra de Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. E sempre que Deus te colocar algo nas mãos para fazer algo que você tenha que fazer para Deus, Deus já proveu todas as coisas necessárias para serem feitas. Ele cuidou desde o Jardim do Éden, como nós vimos ali, no outro programa e neste programa. A gente viu toda a preparação de Deus para que o homem tivesse aonde habitar, para que o homem tivesse do que se alimentar. Deus preparou todas as coisas. Então, Deus é um Deus detalhista, é um Deus de detalhes. Ele prepara tudo, todo o provimento para que nada lhe falte. E assim, aqui, observando, né? Então, Deus preparou o trabalho para Adão. Porque no momento que ele começou a trabalhar na terra, a terra foi dada a ele para que ele trabalhasse. O quanto o trabalho é edificante ao homem. Não existe ociosidade na presença do Senhor. Deus sempre tem algo. O homem não foi feito. Na verdade, a própria palavra de Deus, ela diz assim, ô preguiçoso, vai ter com a formiga, ou seja, olha para a formiga. A gente não vê a formiga parada. Não existe formiga parada. Quando eu aprendi isso na palavra do Senhor, eu tenho que me ocupar. Eu não posso ficar ocioso, senão eu estou contrário à palavra do Senhor. Não, cabeça vazia... Morada... do inimigo, né? Vamos à frente, então. No 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que delas comeres, tu certamente morrerás. E daí a gente lê esse princípio e pensa, né? Deus dá uma ordem só, para que ele não comesse da árvore do bem e do mal. Mas já não tinha, pastor, lá a árvore da vida? Aí eu quero te fazer a pergunta que eu ia te fazer antes, que eu não fiz. Pensa comigo, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, criando o homem, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, soprando nas suas narinas a sua centelha divina. Como Deus não sabia que ele iria pecar? Eu não sei se tu vai responder isso agora ou se tu vai deixar para depois. Mas eu quero te fazer essa pergunta para tu ir ruminando a pergunta. Como que ele não sabia que o homem iria pecar? Na verdade, já vou entrar um pouquinho na resposta já. Mas como? Como isso poderia acontecer? Na verdade, assim, a gente pensa que Deus não sabe. A gente pensa que... Porque dentro do entendimento humano, fica difícil de entender a grandiosidade dos planos de Deus. Então, assim, eu vou usar a ilustração de Jó. E uma ilustração que o Martinho Lutero utilizava muito, que a gente aprende com isso. Martinho Lutero sempre falava que o agir do inimigo, o agir do diabo, de Satanás, do inimigo de nossas almas, do enganador, que o agir dele é como se fosse um cão numa guia, um cão que está amarrado numa corda. E Deus segura com a mão dele essa corda, essa guia. O cãozinho só vai até onde existe o limite do que Deus permite. Porque assim, Deus não é tentado pelo mal, diz a palavra do Senhor, e Deus a ninguém tenta. Verdade. Porém, quando Deus quer nos tirar de uma zona de conforto, acabamos de falar que a ociosidade não vem de Deus. Então, às vezes a gente está ocioso, a gente está numa zona confortável e Deus tem um plano maravilhoso maior para nós. Deus não pode, de alguma forma, nos levar adiante. A gente para à beira do caminho, usa o nosso livre-arbítrio e fica prostrado à beira do caminho, mas Deus tem algo maior lá frente. Deus solta um pouquinho da guia de Satanás e Satanás, erroneamente, acha que ele vai fazer algo contra nós. Mas, na verdade, tudo está dentro do plano de Deus para nos impulsionar adiante, para nos impulsionar dentro do plano de Deus, que muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos compreender o plano de Deus. Mas tudo está dentro da onisciência do Pai. E essa onisciência do Pai, a própria queda do homem,
a remissão por Jesus, a interferência divina na remissão, toda a preparação que Deus fez para essa terra, tudo não fugiu ao controle de Deus. Pelo contrário, a serpente achou que estava fazendo algo astuto. Mas quando ela acha que ela está chegando nos propósitos dela, tem uma analogia que eu acho maravilhosa. Que quando eu era pequeno, eu não sei se todos os telespectadores viram, existia um desenho animado que tinha um coiote, que tinha um papaléguas, e aquele coiote, ele armava 1001 artimanhas para prender, para conseguir pegar o papaléguas. E sempre que ele tentava, ele se frustrava e não conseguia. Então, esse é o agir de Satanás contra os filhos de Deus. Ele vai, ele arma, ele tenta, ele vai. Quando ele pensa que ele está chegando, que ele vai pegar, Deus puxa a guia e ele não chega. Deus só usa o coiote, só usa o maligno para que impulsione cada um dos filhos exatamente a sua posição de adorador, a sua posição original dentro do plano divino. Então nada foge ao controle de Deus. É porque assim, ele poderia não ter... Vamos pensar, se não é uma dúvida minha, pode ser uma dúvida que tem de quem está escutando. Pode ser de algum ouvinte, sim. Exato. Porque existiam duas árvores, por que não comer da árvore da vida que eu tornaria imortal e escolher comer da árvore do bem e do mal? Por quê? Essa é fácil. Por quê? Analisa comigo. Por que não escolher da árvore da vida a qual não era proibido comer? Ele poderia comer de todas as árvores, menos da do bem e do mal. Por que ele não optou por comer da árvore do bem, da árvore da vida? E optou por comer da árvore do bem e do mal? Porque o alvo da tentação de Satanás sempre é a desobediência. Ele é desobediente desde a eternidade. E ele tenta o ser humano dentro da desobediência à palavra do Senhor, para torná-lo igual a ele, desobediente. Então, a proibição de Deus, e estava bem descrito aqui na palavra do Senhor, eu posso o até Senhor ler. disse aqui, capítulo 1, versículo 26, que não era para comer do quê? Da árvore 16. Do bem e do mal. Então, a especificidade era sobre essa árvore. Então, o alvo da tentação de Satanás era a desobediência sobre o que Deus havia proibido. Porque diz assim na palavra. A consequência da desobediência fez com que Deus proibisse da árvore da vida. Mas foi consequência da desobediência primeira. De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então só existia uma proibição. E voltamos novamente na desobediência do homem. Porque se só de uma não podia, ele poderia ter escolhido todas, inclusive a árvore da vida, que seríamos eternos, não teríamos mortes. É o que vamos receber se nós passarmos todas as fases, aceitarmos a Jesus, que é bíblico, se nós descermos as águas do batismo, se nós nascermos da água e, através da santificação, nascermos do Espírito, viveremos eternamente. Sabe que aqui na nossa Bíblia, na King James de Spurgeon, diz assim, foi uma proibição leve. Mesmo assim, o teste foi maior do que um homem em um estado de inocência foi capaz de suportar. E, infelizmente, seu fracasso alcançou todos os seus descendentes, pois ele era o cabeça principal de toda a raça humana. E por um único homem o pecado entrou no mundo, e a morte pelo pecado. E assim também a morte passou por toda a humanidade. Então, mas felizmente há outro cabeça e, portanto, sabemos que, porque se dessa transgressão de um morreram muitos, muito mais superabundou a graça de Deus para os outros, de Deus para muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Ou seja, se por ele entrou o pecado, por causa da sua própria inocência, vai superabundar a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através de Cristo Jesus, nós fomos remidos. E isso é dom de Deus. Isso não é por esforço. Ninguém se salva por esforço. Jesus já se esforçou. Nós somos gratos pela salvação. Me explicou bem a pergunta, pastor. Essa eu não te peguei. Vamos à frente? Vamos para a próxima. Então no versículo 18 diz assim, E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho.
eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra que o Senhor Deus formou, todo animal do campo e toda ave do ar, e o levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. Lembro lá na expressão hebraica, lá do hebraico antigo, na expressão hebraica. Exatamente. Quando Deus escreve lá, né? No hebraico, desculpa, é escrito homem. Se escreve com as seguintes letras: I-S-H, Ish. Exato. Que isso significa homem em hebraico, macho, certo? Exatamente. É a forma hebraica, é a expressão hebraica, mas uma expressão hebraica do Velho Testamento, do hebraico bíblico, que especifica macho, mas é especificamente da espécie humana. Não é um macho de uma forma universal. É específico do macho da espécie humana. E quando você vê lá que no hebraico antigo fala, né, na expressão hebraica fala ish, quando vai se falar na fêmea, ou seja, o macho e a fêmea, se diz isha. E o que quer dizer isha? Seria a mulher, Deus cria o homem e da sua costela faz a mulher. Ou seja, o homem Deus cria e a mulher está contida dentro da palavra do homem, né? Ish, ou seja, um pertence ao outro. E macho e fêmea criou. Colocar para o nosso ouvinte, exatamente. O ISH é o homem, ou seja, o macho da espécie humana. Sim. E colocar a complementação que tem, que é a mulher. ISH, e aí, se não me engano, é a... ISH, Ish. Ou seja, a própria expressão hebraica, ela não é só uma expressão idiomática, como a gente poderia dizer. Ela é mais do que uma expressão idiomática. Ela realmente, na própria expressão da palavra hebraica, da língua hebraica, ela denota o que aconteceu. Que através do homem, a mulher foi criada. Inclusive na expressão hebraica. Isso é... Essa grandiosidade, essa formação da literatura, da língua hebraica, ela é maravilhosa. A partir daí a gente consegue ter uma compreensão maior do quão grandiosa é o texto bíblico, né? Do quão grandioso é a gente fazer um curso de hebraico, da gente fazer um curso de grego, a gente se aprofundar realmente na palavra do Senhor e entender que aí, estudando a própria língua hebraica, a gente tem um aprofundamento maior de que a própria língua já traz em si, imbuída, a palavra já traz, a Bíblia, ela já traz exatamente uma noção do que é. Aí, olha só, olhando a palavra que designa o macho da espécie humana, aí já vem aquela questão ali. Então Deus está falando especificamente sobre o gênero humano, sobre a humanidade ali. Não há sombra de dúvida que ele está falando, ele está falando da forma macho e fêmea de uma forma genérica, onde está falando da criação, está falando da questão ave, da questão... Não há nada disso, não há erro. Há uma literação perfeita onde a gente vê essa escrita. A junção, né? A mulher saiu do homem. Exato. E indo à frente no 23 diz assim: e Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem, ou seja, foi criada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. E estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Aí, pastor, quando chega nessa parte aqui, eu entendo muito essa questão da submissão. Agora, quando a gente entende que a palavra homem, macho, mulher, fêmea, a mulher está contida no homem, a gente percebe a questão da submissão da esposa ao esposo. Porque todo marido, todo esposo, ele é o pastor de sua casa. E toda esposa, ela deve ter como seu primeiro pastor o seu marido, porque ele é o pastor do lar. E eu percebo, conversando com muitas pessoas, que essa submissão é entendida como a submissão do dicionário, do Aurélio, vamos supor. Existe uma diferença. Se a gente pegar a questão do dicionário, dicionarizada, de submissão, ela é uma palavra que, assim, submissão bíblica. É então, diferente da submissão do diário. Vamos contextualizar o que seria uma submissão bíblica, aonde o respeito, ele é não só a base, ele é obrigatório dentro do relacionamento conjugal. Não existe relacionamento conjugal sem respeito. E dicionarizado, subjugar seria estar acima de outro. Isso. E não é isso. Porque como que eu vou me tornar uma só carne com a minha esposa
Eu sou uma só carne com a pastora, mas uma é maior que a outra. Daí não há uma mescla, não há uma junção. Daí não é da costela. Aí não há respeito. Então, o respeito, ele é a base na qual eu posso me tornar uma só carne com a minha esposa. Se não houver respeito, aí mais tarde veio dentro da própria lei mosaica e outras leis que foram instituídas por Deus para o casamento diante da palavra do Senhor, veio a carta de divórcio mais tarde e tal, justamente por quê? Por que Deus foi obrigado a intervir e colocar a carta de divórcio? Eu até já estou antecipando um pouco lá, mas é porque é pertinente essa parte aqui. Porque pela maldade do coração do homem, que ele não entendia justamente essa questão de submissão, ele achava que ele estava acima e que ele podia maltratar a esposa. Então, por tanta maldade, dá a carta de divórcio e deixa ela ser feliz longe desse jugo ali. Isso veio mais tarde, quando a gente estudar a parte das leis mosaicas e das leis judaicas, que eles têm que obedecer diferentemente de nós cristãos, a gente vai ver especificamente isso. Mas essa submissão, na verdade, é que assim, a mulher foi criada para o homem e o homem foi criado para adorar a Deus. Então existem as criações diferentes. Um foi criado com um fim específico e a outra foi criada como ajudadora. Mas para ser ajudadora, os dois têm que se tornar uma só carne. E se tornar uma só carne, é imprescindível que haja respeito. E aí eu gostaria até que a pastora colocasse especificamente essa questão o que é esse subjugar não dicionarizado, de estar um acima do outro, mas dentro do contexto bíblico, que é subjugar. Porque quando fala aqui que a Eva foi criada para o Adão, né? Exato. Ou seja, ele estava só e a Eva veio ser criada para estar como companheira. Então, no momento que nós temos... Até em questão de espécie. Exatamente, né? Mas quando a gente traz para nossa realidade o que é ser submissa, vamos colocar entre aspas a palavra submissa. Não é que você vai ser totalmente... como você falou, sem opinião. Não, você vai estar junto, lado a lado com seu esposo, conversando, respeitando, né, estando na presença de Deus, porque todos aqueles que estão na presença de Deus... Eu vou até pedir um adendo aqui, vou te atrapalhar um pouquinho aqui, por fazer aquela analogia que eu gosto de fazer, principalmente quando eu vou realizar um casamento, que assim, Deus não fez a mulher da cabeça para que ela não subjugasse o homem. Deus também não fez ela do pé para não ser pisada pelo homem. Mas Deus fez da costela, do lado, para que os dois andem lado a lado e sejam uma só carne. E para andar lado a lado tem que haver respeito mútuo. Desculpa fazer esse adendo, mas é que é importantíssimo que isso seja dito. E não seria melhor outras palavras. Então quer dizer que nós andamos lado a lado. Nós estamos apresentando o programa lado a lado e sendo uma só carne. Então nós estamos quase no final, né? Terminamos Gênesis 2. Hoje nós terminamos, aleluia. Glória a Deus, a gente cumpriu o propósito. Estamos bem no finalzinho, né? Falta exatamente 1 minuto, pastor. Então eu creio que hoje você está ansioso para terminar o programa e vai fazer a oração final. Glória a Deus. Então, só recapitulando para o nosso leitor, para o nosso estudante aí, para que ele não esqueça. Capítulo 1, nós falávamos da origem de tudo, de forma genérica, Deus fazendo tudo. Deus estava ali demonstrando que Ele era o autor de tudo e estava preparando aquela casa para o homem. Agora, ele vai falar especificamente no capítulo 2 sobre a criatura que ele fez para habitar aquilo que ele havia preparado, para habitar, a analogia que a gente estava, habitar aquela terra que ele havia preparado, que ele havia planado, que ele havia criado tudo. Agora ele tem alguém que vai habitar ali. O que ele criou primeiro e depois, no capítulo 2, ele estava falando sobre quem ia habitar ali. Como Deus criou, como ele soprou algo de dentro de si e colocou especificamente dentro do homem. Porque o ato de raciocinar, o ato de criar, o ato de modificar o ambiente ao redor, de trazer esse ambiente a algo que seja especificamente atendendo às suas necessidades, isso é algo especificamente humano. É algo que não é relegado a outra criação. E isso foi dado por Deus ao homem. Uma das formas que a gente entende imagem e semelhança, do ponto de vista teológico, é justamente essa criação, esse ato de modificar o ambiente ao meu redor, da forma que eu preciso, que é necessário a mim, é algo humano, é algo que vem da centelha divina que foi soprada nas nossas narinas. Isso não foi relegado ao resto da criação.
Então, teologicamente, a gente consegue compreender essa questão de imagem e semelhança também pelo ato criativo e o ato de modificar todo o ambiente ao meu redor conforme as necessidades que eu tenho. Isso é algo que dentro do imagem e semelhança que está escrito na palavra de Deus, ele é a imagem e semelhança pelo ato criativo que o homem tem e que as outras espécies não têm. Nós não somos relegados e sujeitos a elas. Então, tanto as montanhas, quanto o ambiente, quanto a planície, tudo que é modificado, a criação que é modificada, que nós colocamos de forma doméstica para a nossa alimentação, tudo isso, toda essa sujeição e esse ato criativo de modificar a semelhança do que Deus fez no capítulo 1, é algo maravilhoso que foi explanado aqui no capítulo 2 por Deus. Então Deus traz esse ato de imagem e semelhança e descreve a criatura a qual Ele colocou para habitar e que teria essa centelha divina, essa modificação das outras espécies. Muito bem. Então vamos orar para terminar. Vamos orar. Então, meu amado, minha amada, você que nos acompanhou até aqui, eu vou pedir que você, nesse momento, você feche seus olhos. Feche seus olhos para que a gente não veja nada, nem à direita, nem à esquerda. Nesse momento, é apenas com os olhos da fé, com os olhos espirituais que a gente vai abrir o nosso coração para o Senhor e vamos todos juntos, em um só coração, nos colocar na presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós viemos a Ti em nome de Jesus, meu Deus. Te agradecemos por cada ouvinte que está aqui, Senhor. Te agradecemos por toda a assessoria aqui na rádio, meu Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela direção do Teu Espírito Santo sobre nós aqui, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, rema, revelada ao coração de cada um de nós aqui, Pai. E que seja sobre cada um, Pai, o Teu Espírito Santo. Alcança Teus filhos, abençoa eles, abençoa cada lar, cada família que está aqui conosco, Senhor, e que possa receber mais de Ti a cada dia. Dai a todos nós uma noite de sono tranquila e reparadora e que o Teu Espírito Santo faça morada nos nossos corações. Te agradecemos por mais este programa, Senhor, e pedimos, fica conosco, Pai. Assim cremos e Te agradecemos no nome santo e sagrado de Jesus. Amém, amados. Paz seja com todos. Glória a Deus.